Olá, somos o grupo GB3 da resenha de publicação da disciplina Formação de Valores em Sistemas de Produção, ministrada na Universidade de Brasília pelo professor João Melo. Temos por integrantes Danilo Teixeira, Camila Marinho, Diego Bermudez. A análise deste trabalho consistiu na leitura e crítica dos relatórios da OIT, Organização Internacional do Trabalho, publicados no ano de 2016, sendo eles World Employment Social Outlook 2016, Transforming Jobs to the End to Poverty, e World Employment Social Outlook 2016 Trends for Youth. O trabalho relacionado neles tange o 8º objetivo do desenvolvimento sustentável. Portanto, esses relatórios, inicialmente, tinham como proposta mensurar e identificar a pobreza, identificar mecanismos de proteção social, crescimento econômico versus redução da pobreza, conversões e ratificações, propostas de melhora e a situação dos jovens em relação à jornada de trabalho. A implementação no Brasil sofre obstáculos, entre eles a não ratificação de alguns tratados, dificuldade na implementação de legislações, mais especificamente aquelas que regulamentam a agricultura, e dificuldade de fiscalização efetiva. Ao analisarmos a situação atual do Brasil, frente à proposta OIT para empregos sustentáveis, podemos identificar os maiores obstáculos para atingirmos essa grande meta. A esse respeito, podemos notar que o Brasil ratificou mais convenções do que a média mundial, embora tenha deixado de assinar alguns tratados de suma importância para atingir a sustentabilidade. Trataremos delas mais adiante e melhor contextualizadas. O Brasil possui heranças históricas profundas, que impedem a implementação efetiva dos tratados, explicitadas em grandes latifúndios, monoculturas, uso intensivo de agrotóxicos e produção para exportação. Outra herança se apresenta no setor jurídico e outros meios de defesa de direitos. A não ratificação da C-087, Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948, limita a representatividade popular, sendo os únicos meios legais de barganha os sindicatos e algumas poucas associações. Isso causa uma falta de diálogo cujos danos são imensuráveis, com indivíduos ignorantes quanto a seus direitos ou das metas que o Brasil concordou em atingir, reduzindo a cobrança popular do governo. Outra convenção não ratificada é a C-129, Labour Inspection Agriculture Convention, 1969, que acaba por retirar o compromisso do governo em fiscalizar um setor primordial para o crescimento sustentável, permitindo práticas que exaurem as qualidades da terra e contaminam o meio com agrotóxicos. É razoável pensar na produção de bens consumíveis, principalmente alimentos, um ponto fundamental de adaptação quanto à sustentabilidade, tendo em vista as limitações naturais impostas nesse setor. O Brasil, como um país majoritariamente agrícola, apresenta alguns dados preocupantes a esse respeito. Inicialmente, temos que cerca de 60% do que é consumido advém de agricultura familiar e pequenos produtores, e cerca de 70% dos trabalhadores são dessa categoria. Porém, ocupam somente 24% das áreas rurais, e cerca de 50% dos trabalhadores rurais se encontram em situação de pobreza. Ou seja, a maioria das terras rurais brasileiras empregam pouquíssima mão de obra e, se somadas, representam apenas 40% de presença no mercado interno. Isso nos serve como base para mensurar o potencial que a agricultura no Brasil possui para atingirmos as metas de desenvolvimento sustentável. Em 2004, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, iniciou um projeto de sistemas agroflorestais, cujas diretrizes baseiam-se numa melhor adaptação entre natureza e produção agropecuária. A proposta é simples: tentar imitar as condições naturais em uma plantação. Porém, as interações físico-bioquímicas resultantes são mais complicadas de serem totalmente definidas. O sistema utiliza uma faixa de árvores plantadas ao redor da área de plantação.
Tal medida fornece proteção de ventos, um depósito de matéria orgânica, que além de evitar a transpiração do solo e uma maior retenção de água, permitem o surgimento de bactérias que renutrem o solo. Dependendo das árvores plantadas, podemos ter a produção de frutas ou madeira, diversificando as fontes de renda e atingindo maior segurança, conforme proposta da OIT. Outro contribuinte ao sistema é a utilização de plantas suporte não cultivadas de surgimento natural. Suas funções são controle de pragas, atingido através da criação de um habitat de caça favorável, e diversificação da biodiversidade local. Alimento alternativo, evitando que insetos alimentem-se somente dos cultivados. E estimula a seletividade natural e desenvolvimento de defesas próprias da planta, gerando um alimento mais seguro e saudável. Como no mundo, muitos jovens brasileiros, apesar de empregados, não conseguem sair da extrema ou moderada pobreza. Uma das possíveis causas para isso é a baixa qualidade dos empregos, pois para ajudar na renda familiar, alguns jovens optam por abandonar o ensino básico e iniciar precocemente no mercado de trabalho. No Brasil, cerca de 52% dos jovens entre 15 e 17 anos abandonaram a escola ainda no ensino fundamental em 2014. A previsão é de que a renda desses jovens seja, em média, R$ 436 apenas. Observa-se que quanto maior o nível de escolaridade em que ocorre o abandono, maior a renda. Entretanto, paga-se pouco. Se o abandono ocorrer no ensino médio, por exemplo, a renda média será de R$ 885. Outro fator importante a ser considerado é a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Apesar das mulheres ocuparem hoje o mercado de trabalho de forma quase igualitária em relação aos homens, constata-se que elas passam mais tempo estudando do que os homens e ainda assim recebem menos do que eles, mesmo exercendo funções semelhantes. Para encerrar a nossa análise, o cenário do emprego no Brasil e mundialmente precisa muito da atenção dos governos, da sociedade como um todo, a fim de criar-se meios de proporcionar um trabalho digno, trabalho decente a todos e reduzir a pobreza do mundo com mais eficácia, com mais rapidez. É verdade que os documentos relatam uma notória redução da pobreza, sendo que os índices da pobreza estão em maior declínio em países emergentes em desenvolvimento. Porém, em países subdesenvolvidos, o ritmo é menos acelerado. Portanto, é necessário sim estarmos atentos ao trabalho para que ele seja efetivamente digno e decente. Não se pode negar também que houve historicamente uma deterioração crescente, e esses efeitos sociais são advindos de inúmeras falhas de governo, impedindo a implementação efetiva de tratados, ratificações, propostas e objetivos, tanto no Brasil quanto mundialmente. Diante dessas informações, vê-se que há muitos obstáculos para assegurar um desenvolvimento pleno, igualitário e sustentável de uma população, sendo que a maioria desses resultados de políticas desfavoráveis aos menos abastados. Entretanto, é de grande importância que os governos ajam em favor do povo e tomem medidas de melhoria na educação e na qualidade dos empregos. Obrigado.